Culto, um quarto de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, um quarto da palavra. Graça e paz em nome de Jesus, e nós estamos iniciando mais uma devocional de oração, mais um quarto de hora da palavra. É isso aí, 15 minutos de devocional, 15 minutos de clamor, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Entre você também, uma hora de comunhão, uma hora de relacionamento. Tem algum pedido de oração? Posta aqui, deixa a gente orar junto contigo, a oração de concordância, a oração da fé, e comece a tomar posse, comece a mudar a tua mentalidade, comece a visualizar a tua resposta em Cristo Jesus, pois essa é a garantia que a palavra de Deus nos dá e por isso temos essa fé. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em sua epístola aos Romanos, Paulo indica a natureza da vida de um soldado, dando-nos alguns aspectos do tipo de oração requisitada para tal carreira. E ele descreve em Romanos 15, verso 30, "E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e para que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém." Paulo tinha inimigos por toda parte, inclusive na Judéia, que o atacaram e foram seus opositores na forma de descrentes. Isso, adicionado a outros motivos significativos, levou a instar os cristãos romanos a se unirem em luta com ele. Como? Orando a Deus em seu favor. A frase "que se unam a mim na minha luta" indica empreender um grande esforço, uma grande batalha, realmente uma peleja que ele estava enfrentando, lutar uma guerra, travar uma batalha. Esse é o tipo de esforço e o tipo de espírito que o soldado cristão deve possuir. Eis um grande soldado, um general em uma grande batalha, enfrentado por forças malignas que tentam destruí-lo, desmotivá-lo, paralisá-lo. Suas forças estavam à beira da exaustão. Com qual reforço ele pôde contar? O que pôde ajudá-lo a ser vitorioso em tamanha combate, em tamanho enfrentamento? É um momento crítico do conflito. Que força pode ser adicionada ao poder de suas próprias orações? E a resposta é a oração dos outros, a oração dos irmãos, até mesmo daqueles que estavam distantes em Roma. Para o apóstolo, esses irmãos lhe trarão auxílio para vencer a batalha, triunfar sobre os adversários e, por fim, perseverarem e prevalecerem. O soldado cristão ele deve orar em todas as ocasiões e circunstâncias. Suas orações devem ser feitas em tempos de paz e em tempos de conflito. A oração deve ser a arma à disposição tanto enquanto está marchando, como quando está na luta. Deve propagar todo o esforço, correr todos os riscos e decidir todas as questões. O soldado cristão ele deve ser tão intenso na oração quanto em sua luta, pois a vitória dependerá muito mais de suas orações do que da sua luta. A oração da fé deve ser acrescentada à oração resoluta. Orações e súplicas devem complementar a indumentária da armadura, do revestimento de Deus na vida do soldado cristão. O Espírito Santo tem que auxiliar a súplica com seu próprio apelo, e o soldado deve orar no Espírito. Nessa e em outras formas de batalha, a vigilância eterna é o preço da vitória. Portanto, a vigilância é a perseverança. A vigilância e a perseverança devem marcar cada atividade do soldado cristão. A oração do soldado deve refletir sua profunda preocupação
pelo sucesso e bem-estar de todo o exército. A batalha não é de forma alguma um assunto pessoal. A vitória não pode ser alcançada com um fim em si mesma. Há um sentido no qual todo o exército de Cristo está envolvido. A causa de Deus, seus santos, suas aflições e provações, tarefas e cruz devem encontrar uma voz e um advogado no soldado cristão quando ele ora. Ele não se atreve a limitar a sua oração para si mesmo. Nada seca as fontes espirituais tão certa e completamente, nada envenena o manancial da vida espiritual de forma tão eficaz, nada age de forma tão mortal quanto a oração egoísta. Observe-se cuidadosamente que a armadura do cristão não o beneficiará em nada, a não ser que a oração seja adicionada à prática, à disciplina, à vida de oração. Esse é o eixo, o ponto de conexão da armadura de Deus, o que a mantém unida e a torna eficaz na vida de um soldado. O verdadeiro soldado de Deus planeja a sua luta, organiza suas forças de batalha e conduz os seus conflitos com oração. É de extrema importância e essencial para a vitória que a oração preencha a vida a ponto de que cada respiro seja uma petição e que cada suspiro seja uma súplica. O soldado cristão tem que lutar sempre. Deve, por pura necessidade, orar em todo o tempo. O soldado cristão é impelido a vigiar constantemente, deve sempre estar de guarda, é desafiado por um inimigo que nunca dorme, que está sempre alerta e preparado para se aproveitar dos espólios da guerra. Portanto, a vigilância é um princípio básico na vida de um guerreiro de Cristo. Vigiai e orai. Sempre ecoando em nossos ouvidos. Vigiar e orar. Ele não pode ousar adormecer em seu posto. Tal descuido lhe traz não apenas o descontentamento do capitão de sua salvação, mas o expõe a um perigo adicional. A vigilância, portanto, é uma tarefa do soldado do Senhor. No Novo Testamento, há 3 palavras diferentes que são traduzidas por vigiar. A primeira significa ausência de sono e sugere um estado de espírito insone, oposto ou apático, uma ordem para se manter acordado, cauteloso, atento, constante, vigilante. A segunda palavra significa plenamente acordado. Um estado induzido por um grande esforço, uma habilidade despertada para atenção, interesse, atividade e cautela. Caso contrário, uma calamidade destrutiva se desenvolveria repentinamente por causa do descuido e da indolência. O terceiro significado é estar calmo e sereno, em espírito, tranquilo, alheio ao sono ou qualquer influência obscura, uma cautela contra toda cilada e engano. Todas essas 3 definições são usadas por Paulo. 2 delas são empregadas em conexão com a oração. A vigilância intensificada é um requisito a uma oração genuína e eficaz. A vigilância ela deve guardar e cobrir o homem espiritual como um todo e adequá-lo para a oração. Tudo que se assemelha a despreparo e falta de vigilância significa morte da oração. Em Efésios, Paulo ressalta o dever da vigilância constante. Olha só, Efésios capítulo 6, verso 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Estejam atentos, vigiem, ele disse. Vigiem. O que digo a vocês, digo a todos. Vigiem. Olha só, Marcos capítulo 13, verso 37. Jesus disse, e as coisas que vos digo, digo a todos. Vigiai. Vigilância intensa é o preço que se deve pagar para a vitória sobre os inimigos espirituais. É certo que o diabo nunca cochila. Ele está sempre andando ao derredor, como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Assim como o pastor de ovelhas nunca deve estar descuidado e desatento,
para que o lobo não devore a sua ovelha, assim o soldado cristão deve sempre estar com os olhos bem abertos, demonstrando ter um espírito que não adormece nem descuida. As companhias inseparáveis da oração são a vigilância, o cuidado e a sentinela posicionada. Ao escrever aos Colossenses, Paulo agrupa essas qualidades inseparáveis no capítulo 4 do versículo 2 de Colossenses. Colossenses 4, 2: perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Quando os cristãos aprenderão de verdade a dupla lição de que são chamados para uma grande batalha e que, para obter a vitória, devem se render à constante vigilância e incessante oração, olha os conselhos de Pedro, e Pedro tinha propriedade para dizer isso. 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Pedro, aquele que negou Jesus na noite que ele mais precisou, por 3 vezes disse não conhecer o Senhor. Pedro, que sabia o que era não vigiar, sabia o que era esmurecer na vigilância. A igreja de Deus é uma tropa de militantes. Sua batalha se dá com forças invisíveis do mal. O povo de Deus compõe um exército que luta para estabelecer o reino do Senhor na terra. Seu objetivo é destruir a soberania de Satanás e, sobre a sua ruína, erigir o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse exército militante é composto de soldados individuais da cruz, que se revestem da armadura de Deus para a sua defesa. A oração deve ser aplicada como aquilo que coroa o todo. Romanos capítulo 14, verso 17. Carta de Paulo aos Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. A oração é simples demais. É uma tarefa de extrema evidência que dispensa definição. A necessidade dá existência e a forma à oração. Sua importância é tão absoluta que a vida do soldado cristão, em todo o seu espaço e intensidade, deveria ser uma vida de oração. Toda a vida de um soldado cristão, sua natureza, intenção, implicação e ação, depende de ser uma vida de oração. Sem oração, não importa o que ele tenha. A vida do soldado cristão será débil e ineficaz e o torna uma presa fácil para os seus inimigos espirituais. A experiência e a influência cristã serão secas e áridas, a menos que a oração tenha um lugar elevado na vida do bom soldado de Cristo. Sem oração, as graças cristãs murcharão e morrerão. Sem oração, podemos acrescentar, a pregação será obtusa e vã, e o evangelho perde suas asas e sua força motriz. Cristo é o legislador da oração, e Paulo é o apóstolo da oração. Daniel é o profeta da oração. Eles declaram a primazia e a importância da oração e demonstram o fato de sua indispensabilidade. Suas instruções sobre oração cobrem todos os lugares, incluem todas as eras e compreendem todas as coisas. Como então o soldado cristão pode esperar ou sonhar com a vitória, a menos que seja fortificado pelo poder da oração? Como pode falhar se, além de vestir a armadura de Deus, estiver em todo tempo e ocasião vigiando em oração? Orai sem cessar. Pai de amor e Deus bendito, desperta-nos para a oração. Acende a chama, não deixa apagar o pavio que fumega. Pai, que possamos nos posicionar como bons soldados de Cristo, orando em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica. Pai, tira o cansaço, tira a fadiga, tira, Senhor, o desânimo, o desgaste, o estresse, sonolência, indolência, e desperta
desperta-nos para a oração. Que possamos a cada dia ter essa disciplina. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a sermos achados aprovados como guerreiros de oração, como soldados de oração, como gigantes de oração, para que o nome de Cristo seja glorificado através das nossas vidas, no nome dele que oramos hoje e sempre. Amém e amém. Continua seus 15 minutos de clamor, de intercessão e desperte para esse novo tempo de Deus na sua vida. Até a próxima, no nome de Jesus. Culto 1/4 de hora.